Olha só, de carona no enredo da Mangueira, história para ninar gente grande, vencedor do Carnaval 2019, a gente traz agora um papo sobre literatura negra. Conosco aqui no estúdio a Juliane Souza, jornalista, escritora, poeta, ativista negra e apresentadora de TV. E a Ana Karine Souza, uma das criadoras do projeto Mulheres Negras na Biblioteca. Obrigada por terem vindo, meninas. A gente convidou também o Saloma Salomão, que é músico, pesquisador, africanista, doutor em História Social pela PUC São Paulo. Seja muito bem-vindo, Saloma. Obrigado. Queria começar com você. Qual que é a importância dessa vitória da Mangueira, exaltando a história que não é contada nos livros? É grande no sentido de que tem sido as instituições negras, as escolas de samba como instituições negras, que têm nos ensinado versões alternativas sobre a nossa história brasileira. Desde o final do século XIX, em Salvador, blocos afros, coordenados alguns por Manuel Quirino, com os pândegos da África, apresentavam reis africanos, né? E temas afro-brasileiros. A escola só nos apresenta Caxias, né? Cavaleiros brancos, salvadores da pátria, sargentos, generais. Então, as escolas de samba são formas alternativas de apresentar versões dissidentes sobre a nossa história, sobre a história negra, sobretudo. Sim. Nosso papo é sobre literatura negra. É importante que as meninas falem sobre esse projeto que vocês desenvolvem, de realmente ter um espaço para realmente mostrar literatura feita por pessoas negras, feita por negros e negras. Isso não era encontrado antes, é isso? Foi daí que surgiu a ideia? Isso. A gente sabe que a gente vive numa sociedade racista, então a população negra não está na maioria, ou se não em todos os espaços, quando a gente fala de literatura, quando a gente fala de cinema, enfim, quando a gente fala de arte no geral, quando a gente fala de educação, quando a gente fala de qualquer assunto. Então, pensar a literatura, o coletivo vem falar da literatura de mulheres negras. Né? Então, foi um projeto que começou há 2 anos, que identificou numa biblioteca da ITEC, acho que a Karine pode falar um pouco melhor, porque ela participou do começo do projeto, como que identificaram que na biblioteca não tinha autoras negras. Né? E aí o questionamento começa por aí. Né? Quantas autoras negras você já leu? Por que na biblioteca essas autoras não estão? Geralmente a gente ouve, porque não existe. Porque geralmente é isso. Por que não tem negro aqui? Por que não tem negro? Porque não existe. A gente sabe que isso é mentira. Nós somos mais de 54% da população. Então tem algum problema aí. E a gente identificou esse problema, que é um problema que todos nós sabemos, que é a questão do racismo. Só que aí, como a gente se propõe a falar didaticamente sobre este assunto, então você vai lá, questiona, leva as autoras, mostra para as pessoas, desenvolve atividades para mostrar para aquela comunidade que essas autoras existem. Levar as autoras realmente para conversar com o público, né? Então as atividades começaram a partir daí, desse questionamento, né? De dentro de uma biblioteca mesmo. Olha, no fundo, o que a gente está falando aqui é sobre como dar mais visibilidade, mostrar nossa ancestralidade, já que somos todos mestiços, apesar de não sermos devidamente reconhecidos e representados. A Juliane relatou o drama de ser médico negro e cubano do programa Mais Médicos, uma experiência recente de um fenômeno não tão recente assim, o desconforto causado pelo protagonismo negro. Causa desconforto. Causa desconforto, né? E foi uma pesquisa que eu fiz na Universidade Federal de São Paulo, que foi junto com os médicos cubanos, porque quando eles chegaram, não sei se todo mundo lembra, no Brasil, causou todo aquele alvoroço, né? Sim. E a questão não era porque eles eram cubanos, né? Porque eram médicos e negros, porque a medicina no Brasil a gente sabe que tem cor, né? É um curso muito caro, um curso muito difícil de acessar. Quantas pessoas aqui, por exemplo, eu pergunto para vocês no estúdio, já foram no médico negro? Foram atendidos por um médico negro ou uma médica negra? Raríssimo. Raríssimo, então... Eu acho que nunca fui. Então, eu fui também atendida não. por um, mas não era brasileiro, realmente. Se eu não me engano, ele era negro e era chileno, mas ele tinha uma outra origem, ele não era brasileiro. Então, isso é um problema quando você pensa na estatística, sabe? De quantos negros tem no nosso país.
E a gente tem que se incomodar com isso. Eu, como mulher negra, tenho que me incomodar. Qualquer pessoa nessa sociedade tem que se incomodar com isso. Se a gente não se incomoda, a gente tem algum problema para resolver e é grave mesmo. E isso é uma urgência, né? A gente está aí mais de 500 anos, gente. Agora, então, tem um outro lado da história, que pelo fato, a gente continua só na questão dos médicos negros. A gente nunca é atendido por médicos negros. E nós, quando entramos no consultório de um médico branco, normalmente ele sente uma certa estranheza com relação à nossa presença. Não nos atende direito não também, nos atende direito. Muitas vezes sequer olham na nossa cara. Isso é quase um padrão de atendimento para quem tem a sorte, ou sei lá, de ter um plano de saúde, por exemplo, não é? Exatamente, isso se dá muito pelo estereótipo, né, que é Sim. criado da pessoa negra. E é uma coisa que a gente fala também em relação à importância de ler as obras das autoras negras, porque essas obras elas acabam destruindo um pouco desse estereótipo, porque é uma outra, a pessoa negra é retratada de uma outra maneira. Então, isso reflete na sociedade, em como a sociedade vai ver a gente também. Então, eu acho que está tudo ligado. No projeto vocês desenvolvem, inclusive, rodas de conversa com trechos, lendo trechos dessas obras de escritoras negras para provocar esse tipo de debate, né? Exatamente. São todas as atividades do projeto são de mediação de leitura, né, de obras de autoras negras. A ideia é fazer com que as pessoas tenham acesso à narrativa dessas mulheres e que reflitam, né, o que essas mulheres estão dizendo, porque elas são silenciadas, né, e é isso que a gente quer desconstruir, esse silenciamento. A essência do projeto vem daí. Eu queria perguntar uma coisa para você, Saloma. Recentemente uma juíza colocou lá no seu despacho condenando um homem branco, ela disse que ia condená-lo apesar de ele não ter o perfil do bandido. Ele era loiro de olhos azuis. Está no despacho dela. Quer dizer, nós estamos ainda muito distantes, né? Quer dizer, uma pessoa que teoricamente tem uma formação é capaz de colocar isso no papel. A gente está muito distante ainda de colocar em evidência a nossa capacidade, mudar esses estereótipos com relação aos negros. Bom, o racismo antinegro, porque... Fala no microfone. Ah, claro. Abandonei. O racismo antinegro, porque existe também o racismo contra os indígenas, existe racismo contra pessoas de origens diversas, mas no Brasil ele é estrutural, ou seja, ele faz parte da maneira como a sociedade está organizada. E assim sendo, os brancos, a minoria branca, uma minoria branca que faz parte de uma elite, controla as instituições e entre essas instituições o judiciário. E o judiciário penaliza a priori aqueles que são os descendentes de africanos. Mas a penalização não começa no judiciário, começa no momento em que é feita a denúncia. Os policiais agem de forma diferente quando o denunciado é ou não negro. Eles encaminham os materiais para gerar o processo penal. E lá no fim, o juiz ou a juíza vai penalizar de forma diferenciada negros e brancos. O fato é que agora nós temos a externalização dessa prática que é secular, né? Ou já dura pelo menos 200 anos, desde que se foi criado o sistema judiciário no começo do Império. E também as vítimas podem se organizar, fazer a denúncia e buscar o mínimo de um estatuto de cidadania para esses que construíram a riqueza dessa sociedade, mas efetivamente não conseguem participar dessa mesma riqueza. É óbvio. Agora, vem daí, quer dizer, toda essa nossa situação traz cada vez mais importância para a questão do estudo, da leitura, educação, né? Da educação, de nos vermos ali de outra maneira, não é? Eu lembro uma frase da Conceição Evaristo, da escritora Conceição Evaristo, que ela fala, se a gente, mais ou menos essa ideia, se a gente não lê
os passos completos de uma nação, a gente lê uma nação de forma incompleta. Então, se a gente parar para pensar, se a gente não lê o que os autores, as autoras negras estão escrevendo, se a gente ignora, a gente não entende nada do que é o nosso país. A gente não tem realmente ideia do que é a nossa nação. Então, toda essa produção cultural invisibilizada, colocada do lado de fora, isso para a gente é um crime. E a gente entende também que nós não somos ingênuos, nós sabemos que nós estamos falando de 3 lugares muito áridos, que é literatura, que nós estamos no país que 44% da população não lê, segundo Retratos da Leitura de 2016, e 30% nunca comprou um livro. Quanto ao comprar o livro, até entendo, né? Porque livro é bem caro no nosso país. Que é a literatura, e nós estamos falando do espaço da biblioteca. A gente sabe que ninguém acorda numa segunda-feira de manhã ou no domingo de manhã falando: eba, vou para a biblioteca e vai ser muito divertido. Não. Falando francamente. Isso, francamente. Né? E literatura de mulher negra. Sim. Né? Então, são três lugares muito difíceis de acessar, mas a gente acredita no trabalho do dia a dia. Então, por isso que a gente desenvolve atividades de ir até as escolas, de ir até as bibliotecas, de ir até os centros culturais para levar esse texto, pegar o texto, ler o texto, cheirar o livro, entendeu? Conhecer a biografia daquela autora para que as pessoas entendam. E aí a gente tem resultados muito interessantes, que é ver os jovens, as mulheres, os professores que participam se reconhecendo, emocionadas. Essa história lembra a minha história. Eu gostei de ler esse texto porque tem a ver com a minha vida e tal. Isso é você realmente trabalhar a autoestima de uma população, é você se ver ali representado numa literatura. Alguém está falando comigo, né? Isso muda. Agora, a psicológico, Conceição gente. Evaristo, ela estava concorrendo a uma vaga na BL, né? Isso. Academia Brasileira de Letras, e não ganhou. Teria sido tão importante a presença dela lá, Teria, né? porque é um espaço, né, de poder, né? E é um espaço de poder branco, masculino, né, gente? Vamos aproveitar que a gente está falando de projetos de literatura e incentivo à leitura. Tem uma reportagem da Rede Minas que mostra um projeto desenvolvido por uma mineira em Belo Horizonte, e ela resolveu apostar na literatura brasileira negra contemporânea, montou uma livraria, a livraria chama Bantu. Vamos conhecer essa experiência. Rapunzel Baiana, Cinderela e Chico Rei, a Afra e os Lobos Guarás. A partir do momento que a criança consegue se ver enquanto protagonista de alguma história, ela vai ter uma autoestima muito melhor, né, do que a vida toda ser excluída, igual para quem, assim como eu, viveu na década de 90. E ainda hoje, quando a gente vai assistir os desenhos infantis que passam na televisão de uma forma geral, assim, você vai ver que o príncipe e a princesa tem todo um estereótipo que essa criança negra se sente excluída. Depois de conhecer a Biblioteca Afro, Rodrigo se tornou cliente fiel. A expectativa é de que as histórias ajudem as 2 filhas negras de 4 anos a lidarem com os desafios na escola. Elas têm se sentido representadas, né? Cada vez mais. Mas aí existem algumas questões ainda que têm que ser trabalhadas nas escolas, principalmente. E é isso que eu tenho buscado para elas. Os livros escolares convencionais, historicamente, não contam. Então a gente tem que descobrir de alguma forma, e a importância da livraria está aí, está em mostrar a verdadeira história do brasileiro, do negro brasileiro, e é aquela coisa, né? Existe o negro sem o Brasil, mas não existe o Brasil sem o negro. Sim. Pois é, a gente já tem livrarias, a gente já tem loja de bonecas negras, a coisa está melhorando, né? Eu queria colocar Salomão nessa conversa aqui, mas agora não para a gente falar de literatura, mas para falar da reestreia da Gota d'Água Negra. Ah, mas não deixa eu falar de escrita africana. Não, é um tema tão livre. Não, é que é um tema tão envolvente, né? Pensar que foram os africanos, os criadores das primeiras tecnologias de escrita e leitura, né? Pensar que foram etíopes, egípcios, sudaneses, os primeiros sistemas de escrita na pedra, no barro, no papiro, no couro, são escritas africanas,
né? Sim. E pensar que depois o Ocidente, em expansão, roubou e guardou para si essa tecnologia e inventou que nós não gostamos de escrita, que somos analfabetos natos, que somos não gráficos, né? Então, é uma reversão sistemática dessa narrativa racista que se construiu ao longo dos últimos 5 séculos e uma reposição de uma tecnologia humana, mas também inventada no continente africano. Além de dizer que os africanos, durante o domínio europeu, eles também adquiriram tecnologias de escritas do latim, do grego. Os textos de Nag Hammadi foram achados no sul do Egito, usando alfabeto grego, mas com escrita copta ou com escrita africana egípcia. É importante lembrarmos disso, porque a expansão, o domínio, o racismo, o tráfico inventou que nós estamos apartados do conhecimento e das tecnologias de escrita e leitura quando nós fomos os criadores. Pois é. Quanta distorção. É distorção. Total. É a produção do esquecimento, do silenciamento, da mentira, o tempo inteiro. Agora você fala da gota d'água. Claro. Fala o que você pedir. A peça está reestreando, foi um sucesso aí nas primeiras exibições e agora está de volta. Sim. E aí eu quero que você fale sobre ela, sobre a importância dessa Roda Viva negra. Sim. Entretanto, não é Roda Viva, poderia ser. Poderia ser. A Roda Viva é do outro grupo lá, do Zé Celso. Então, mas o que eu posso dizer estamos lá, Avenida Vergueiro 1000, Centro Cultural São Paulo, de sexta a domingo, de 8 a 24 desse mês, com elenco negro, com uma visão de mundo negra, com Jussara Marçal cantando lindamente, com a direção de Gé Oliveira, um jovem dramaturgo, escritor e ator, advindo aqui do ABCDM, né? Ele é de Mauá originalmente, mas produzindo há 10 anos e mostrando uma possibilidade de que essa linguagem, que é uma linguagem do jeito que a gente conhece, ela é branca, ela é ocidental, europeia, da Renascença, mas como essa linguagem pode servir de suporte a uma contranarrativa. Ou seja, Chico Buarque de Holanda, aquele Chico, o filho do Sérgio, irmão de Heloísa, aquele lá da Miúcha, serve, empresta a sua obra, ou ela é, na verdade, sequestrada por um bando de negros e negras, e ela se converte efetivamente naquilo que talvez os dois autores, Chico Buarque e Paulo Pontes, tenham inicialmente imaginado, porque se passa no morro, no Rio de Janeiro, nos anos 70, a maioria certamente seria negra, se fosse literal, né? Sim. Mas não é uma ficção. Sim. Então nós estamos ficcionando sobre aquilo que Chico Buarque ficcionou, mas colocando um dado de realidade. Sim. A história é transferida para a periferia de São Paulo e a protagonista, que inicialmente seria uma mulher que produz o infanticídio, está propondo a libertação do seu povo. É isso. Medea. Medea está propondo a liberação do seu povo. Talvez ainda tenha um dado de violência, talvez ainda tenhamos que lidar com isso, afinal a violência ela formou essa sociedade e o tempo inteiro estamos submetidos a ela. Muito raramente somos nós os produtores de violência. Na maioria dos casos nós somos as vítimas da violência dos poderosos sobre os subalternos. Mas ali há uma utopia de reversão dessa tendência, com a inclusão de música rap. Imagine você, Chico Buarque, Paulo Pontes, com aquele sambinha de branco da Zona Sul, submetido a uma verga de rap, de uma estética do rap. É novo, hein?
Olha lá, ó, Gota d'Água Preta estreia amanhã na Sala Jardel Filho, no Centro Cultural São Paulo. As sessões são às sextas e sábados, às 8 da noite, domingos, às 19. Os ingressos custam R$30. No dia 17 de março, domingo, acontece uma sessão com preço popular, R$3 o ingresso. Serão vendidos apenas 2 ingressos por pessoa na bilheteria do Centro Cultural São Paulo, 1 hora antes do início do espetáculo. E o Centro Cultural São Paulo fica na Rua Vergueiro, número 1000. As pessoas convidadas, todo mundo convidado para conferir, então, a reestreia de Gota d'Água Preta. Pode comprar também pela internet. Ingresso rápido, né? Pode comprar já adiantado, que já está à venda lá. Já está à venda e para nossa surpresa e também para uma boa surpresa, a procura tem sido grande. Achávamos que na estreia no Itaú, bastante público, porque era estreia, tem um certo fetiche com o banco, com a Avenida Paulista, mas agora estamos entendendo que não, que há mesmo uma demanda, uma mudança cultural que vem ocorrendo com a população preta, pobre, periférica, que quer cultura, que pensa cultura, que produz cultura. Entende isso? É uma mudança cultural boa. Que bom, que ótimo. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui. A gente que agradece e a gente só quer pedir para que as pessoas leiam Autoras Negras e sigam a gente nas redes sociais, @Mulheres Negras na Bíblia, para acompanhar a programação de atividades do coletivo e também as indicações de obras que a gente faz lá. Muito obrigada. Eu sei que tem que ser rápido. Olha, aqui não é o tempo da Globo, é o tempo da TV dos Trabalhadores, mas eu sei que tem que ser rápido. Capulana, CIA de Artes Negras, Periferia Sul, terceira publicação, tratando história do teatro e da dramaturgia negra no Brasil. Tá? É lindo essa produção dessa capa do Cassimano Nanau, várias mulheres negras autoras e a minha presença também como organizador. Maravilhoso. Maravilha. Obrigada, pessoal. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.